Boa noite a todos. Estamos ainda nos ensinos diretos de Jesus. Hoje o roteiro 4, ele vai trazer as moradas na casa do Pai. Qual é o objetivo desse roteiro? É explicar o significado dessas palavras de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, fazendo a interpretação do Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 2, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. As moradas da casa do Pai, expressão cunhada por Jesus, é muito conhecida dos espíritas, por representar um dos princípios da doutrina espírita. Tal ensinamento evangélico abrange, a rigor, 3 ordens de ideias, e nós vamos estudar, mas antes disso vamos fazer uma revisão aqui. Ele diz que essa passagem do Evangelho de João, ele é muito conhecido no meio espírita e muito utilizado para explicar um dos princípios da doutrina espírita. Qual princípio que é este? Usando a nomenclatura da codificação espírita. Quais são? Vamos começar por aqueles que nós lembrarmos. Quais são os princípios espíritas? A base da formação da doutrina espírita. Porque nós temos várias religiões, temos várias doutrinas. A nossa doutrina é a dos espíritos. Tem vários ensinamentos, todo mundo fala aqui, é uma universidade das universidades, né? Todos os temas são abordados, todos eles são tratados com seu devido valor, com respeito, seja os assuntos que dizem respeito à vida em sociedade aqui na Terra, no plano físico, na organização da família, das outras instituições, nas relações interpessoais, na questão da natureza ou da vida no mundo espiritual. Todos. Mas tem alguns princípios que norteiam a doutrina espírita, fazendo com que, em algum desses princípios, ela seja espiritualista, porque todas as outras que são espiritualistas também têm esses princípios, mas alguns outros princípios que faz ela ser distinta de todas as outras e que dá a ela, uma roupagem, uma vestimenta que a torna um diferencial, mais um dos caminhos que levam a Deus. A reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é as reencarnações sucessivas, são os princípios. A crença em Deus, na alma, na existência da alma, na sobrevivência desta alma depois da morte física. Tudo isso é princípio da doutrina. E então aqui vai abordar um desses princípios, que talvez é o que torna a doutrina também bem diferente das outras, porque todas as doutrinas espiritualistas aceitam e propagam a existência de Deus ou de uma força espiritual superior. Todas elas falam da existência da alma, Só distingue para onde ela vai e o que acontece com ela, como que é essa habitação. Mas nem todas adotam o princípio da reencarnação
e está lá colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é obrigação do espírita divulgar, ensinar esse princípio da reencarnação. Quer ver? É a espiritualidade maior, os espíritos com maior cabedal de compreensão, os que se comunicaram com Allan Kardec, eles dizem o seguinte: na doutrina espírita não tem dogma nenhum. Mas se tivesse um dogma, é o da reencarnação. Porque todo espírita tem a obrigação de divulgar a doutrina, porque ela é consoladora, ela é de ordem divina, ela tem uma finalidade de vir ajudar o progresso da humanidade. E dentro dessa obrigação de divulgar a doutrina, de divulgar a reencarnação. E muitas vezes nós estamos sendo tímidos ao falar da reencarnação. Por que os espíritos... O assunto hoje nem é reencarnação, é um outro princípio. Por que os espíritos insistem muito em que a gente ensina a reencarnação? Claro que atendendo todo aquele procedimento, aquele cuidado que nós já estudamos nas lições anteriores, sem violentar as concepções, sem querer converter as pessoas, sem querer tirá-las das suas religiões. Mas por que eles falam que a gente tem essa obrigação de ensinar a reencarnação? Porque muitos que falam que não acreditam em Deus estão pedindo, na verdade, implorando para que alguém venha convencê-los dessa existência, para ter sentido, para continuar, porque às vezes a vida, para eles, a encarnação é uma prova muito difícil. O sofrimento é muito grande. Precisa então se apoiar em alguma coisa para suportar aquele período. Nós sabemos que é passageiro, né? A gente estamos falando. Quando a gente pensa no que tem que viver, parece que é muito, mas quando nós já vivemos, parece que foi tão rápido. Mas você imagina uma pessoa que tem, numa existência, reunida várias expiações ao mesmo tempo. Se ela não tiver apoiado numa base bem sólida da existência de Deus, de que existe um motivo para que ela esteja passando por aquilo lá e que ela vai ser recompensada, que ela vai ser feliz. Então é aí que os espíritos falam: a reencarnação, ela é a chave de tudo. Não é isso que está no livro dos espíritos? No Evangelho segundo o Espiritismo? A reencarnação, ela é a chave de tudo. Através dela você consegue explicar todas as outras coisas no que diz respeito ao fundo moral, filosófico, né, das nossas existências. Mas hoje aqui, o roteiro 4, ele não vai falar assim diretamente desse princípio da reencarnação. Ele vai falar de um outro princípio que é muito bonito e que atrai assim a atenção de muita gente, que é a questão da pluralidade das existências, que também é um diferencial da doutrina espírita, né? Você não vê nenhuma religião, muito raro, que fala da existência de uma humanidade. Isso é importante destacar. Vivendo em outros planetas. Existem alguns cientistas procurando indícios, né? Procurando pista de vida. Agora vamos entender o que é vida. É diferente. O que a doutrina espírita apregoa é diferente do que a ciência entende como sendo vida. Porque o critério que a ciência adota para a vida é formado por célula, se reproduz, tem a capacidade de perpetuar a espécie através da reprodução, então é ser vivo. Desse ponto de vista, você vai ter uma bactéria que é um ser vivo, você vai ter um cogumelo, um fungo que é um ser vivo, você vai ter uma planta que é um ser vivo. A doutrina espírita não fala só de vida em outros planetas. Ela fala de vida humana, de outras almas, outras famílias de almas
vivendo em outros planetas e ali trabalhando como nós estamos trabalhando no campo das virtudes, aprimorando as virtudes para voltar a Deus. Estamos com saudade de Deus, né? Que saudade, que vontade de voltar para Deus. É esse o caminho que nós estamos fazendo, voltando para Deus. E para falar disso, da existência de vida inteligente, de vida humana fora do planeta, né? Nós falamos que quase nenhuma religião fala isso. Os que falam mais são os ufólogos. Só que eles também vão querer trazer, na maioria das vezes, entendimento de que existe uma humanidade do plano físico, do plano carnal. Então, a doutrina espírita, ao meu ver, ela se diferencia de tudo, de todas as explicações, porque ela fala da existência de uma humanidade igual a nossa, em outro planeta, em vários planetas, e também de uma humanidade que tem corpo físico e que tem corpo espiritual vivendo nesses planos. Algumas com corpo físico igual ao nosso, outros com corpo físico mais grosseiro e outros com corpo físico tão sutil que o corpo físico e o perispíritos eles se confundem, de tão sutil que ficou o envoltório material desses planos. Mas antes da gente adentrar a esse assunto propriamente dito, vamos trazer assim o contexto dele, porque aqui é uma passagem que está no Evangelho de João. O que estava acontecendo neste momento quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração? Você lembra quem gostava muito dessa passagem? Começava e terminava, né, os trabalhos com essa lá. Não se turbe o vosso coração, não se agite demasiadamente. Não se agite, não crie agitação emocional. Não fique em busca de conflito, de atrito. Contenha o medo, porque o medo está ligado ao passado, a algumas experiências que nós tivemos. Não se entregue à ansiedade, hoje tão em voga, e um espírita estava falando numa palestra que a ansiedade é a geradora das síndromes que está tendo agora, do pânico, de outras síndromes, né, emocionais, a ansiedade. Então é isso, não se turbe, quer dizer, não saia da sua linha de equilíbrio. Mas para não sair da linha de equilíbrio, você tem que ter uma vida simples. Ninguém que procure sair da simplicidade poderá ter uma vida equilibrada. Segundo o que a gente vem colhendo no aprendizado que essa doutrina espírita nos oferece, viver uma vida simples é estar em busca daquilo que é estritamente necessário no campo material, criando mais espaço e mais tempo para aprofundar nas questões espirituais, porque a vida espiritual é a vida verdadeira, é a moradia definitiva, né? É a busca de todos nós. Então Jesus estava acalmando os seus discípulos, o daquele momento, daquela hora, e todos aqueles que no decorrer do tempo, do século, se tornariam discípulos de Jesus em contato com os seus ensinamentos. Não se agite. Busque uma vida simples. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Acredite nas suas leis. Confie no futuro. Credes em Deus, credes também em mim. Então o que estava acontecendo? Jesus estava comendo a última ceia, a última refeição com os seus discípulos, antes da sua crucificação. O clima ali deveria ser um clima de muita angústia,
E ele demonstra mais uma vez o amor, o carinho e a compaixão pela humanidade. Meus pequenos, fique tranquilo. Não é o fim. Não é para mim que vou para a cruz agora. E nem para vocês não é o fim. Tem uma continuidade. Jesus veio expressar a verdade do mundo espiritual para nós, né? Ele veio mostrar para nós qual é o padrão de convivência no mundo espiritual, como os espíritos que já ascenderam, já subiram, como é que eles vivem, do que eles se alimentam. Então ele diz, se não tivesse a continuidade, ele que nunca fugiu da verdade, por mais difícil que ela fosse, teria dito. Se fosse verdade que morreu, acabou, ele teria dito. É isso que ele está falando para eles. Vocês não me acompanharam a trajetória que eu fiz aqui na terra? Você não viu que eu andei sobre a água, acalmei as tempestades, curei os leprosos, os cegos, os paralíticos? Mas muito mais do que isso, porque isso daí muita gente pode fazer, né? Ele enfrentou os poderes sem se corromper. Isso não é para qualquer um. Ele encarou, olhou nos olhos de todas as autoridades constituídas, de todos os poderosos, de todos que poderiam ameaçar sua vida física e da sua família, e ele nunca fugiu da verdade. Então ele estava chamando aqueles que eram testemunhas da existência dele, né? Dos feitos dele. Vocês não viram tudo que eu fiz? Não tem um motivo para enganar vocês, motivo nenhum, né? Trouxe a verdade, sou a expressão da verdade, do jeito que ela é. Então se acalme. Por que esse desespero? Imagine-se como é que estava o coraçãozinho daqueles que tinham, né, aprendido a amar Jesus e que tinham depositado toda a segurança da sua vida e toda a alegria de viver na presença de Jesus. Como muitos de nós, que organiza toda a sua vida, a sua rotina de vida, para estar no estudo do Evangelho de Jesus. Que a gente lembra também do pessoal quando eles iam lá e viajavam quilômetros para ouvir o Chico fazer o comentário do Evangelho de Jesus. Saíam caravana de tudo quanto é lado, ele não tinha nenhuma construção física, embaixo de um pé de abacate. Tem até um livro, né? Você lembra do livro? Na sombra do abacateiro? Aquilo é verdade, na sombra do abacateiro. Eles sentavam naquelas cadeirinhas de palha, de banquinho improvisado, e ficavam ali bebendo daquelas vibrações, daqueles fluidos. Então, esses pequeninos tinham aprendido a organizar toda a vida dele na presença de Jesus, e ele sabia que Jesus não ia mais continuar. Nós conhecemos Podemos vencer ou não. E então é para esses corações aflitos que Jesus vai fazer essa fala. E fica claro para qualquer cristão se desprender dos preconceitos que foram colocados pelos dogmas, né, pelas invenções do homem no decorrer do tempo, que modificou o ensinamento de Jesus. Se eles prestar atenção no ensinamento, com a intuição que vem de dentro dele, eles vão entender que a vida continua e que existe vários lugares onde o Espírito pode dar continuidade a essa evolução. Agora, falando do livro dos Espíritos, qual é a prova da existência de Deus? Olhai e vede. Tudo o que não foi criado pelo homem é criado por Deus. Mas o Kardec começa a trabalhar melhor esse assunto e insistir, falar assim, mas essa história
da existência de Deus não é produto da educação, porque você vem falando para a criança desde que ele é bebezinho que existe Deus, e ele vai, né, ouvindo, vai assimilando, não é produto disso? Aí os espíritos levam uma reflexão. Mas como é? Agora já não tem mais muito, né? Porque destruíram todas as florestas, vocês destruíram todas as florestas, desmataram, né? Então não tem muito. Mas antes, na época de Kardec, tinha tribos isoladas, que nunca tinham tido contato com a civilização, e que já fazia culto a uma força superior. Então Kardec fala, a prova da existência de Deus, que ela já está na alma, é essas pessoas que nunca foram educadas no sentido de ter acesso à informação, à escola, à escolarização, né? Elas acreditar em Deus. A mesma coisa aqui. Se a pessoa desprovida dos preconceitos, ela prestar atenção nessa passagem de João, ela vai entender perfeitamente que Jesus falava que ele ia ir para o mundo espiritual, que ele ia voltar para o seu sólido sagrado, né? Para o seu trono onde ele é rei. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Onde é o reino de Jesus? Onde é o reino de Jesus? Do amor, né? Do respeito, da simplicidade novamente, da humildade, de tudo isso. Então aqui, esse roteiro, ele vai nos ensinar a ver as várias faces, os vários ângulos do que significa, do que nós deveremos entender dessa expressão, desse princípio, as várias moradas na casa do Pai. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. A primeira forma de interpretar, de entender as várias moradas, ela está bem ligada ainda à parte física mesmo. Então, nós temos vários planetas, não é isso que a doutrina nos traz? E nelas, isso nos traz também a astronomia, né? Tem vários planetas, a astronomia, que é uma ciência aqui da Terra, ela já mostrou isso através dos seus instrumentos, lunetas, telescópios, uma infinidade. O universo é um jardim de planetas. Mas a doutrina espírita nos ensina que todos eles são povoados. Quer dizer, que quem realmente é espírita, ele entende, assimila, compreende, aceita todos os princípios da doutrina espírita, não é só um. Se você tiver dúvida que existe vida em todos os planetas, que todos são povoados, ainda você não completou a sua fase de ser espírita. Não estou falando de ser perfeito ou não, isso é outra coisa. Estou falando de aceitação da doutrina espírita. Porque para a gente aceitar a doutrina espírita, nós temos que aceitar todos os princípios que nós elencamos. Alguns nós já elencamos, outros talvez tenha nos passado hoje, né? Igual nós que choramos, choramos, como quando alguém da nossa família ou quando algum amigo desencarna. Aí a gente fica com vergonha dos japoneses, né? Que nem tem todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, e eles chegam num velório e sorriem, ficam alegres, felizes, né? E a gente fica bravo com eles, acha que é falta de respeito. Não está invertido? Está invertido. Essa tua doutrina é dos espíritos, é da imortalidade, então você tem que se alegrar pelo retorno do espírito para a vida espiritual, que é a verdadeira habitação. E a gente fica pesaroso. Quer dizer que ainda nós não entendemos direito
o que significa a imortalidade da alma, né? Ah, mas a saudade, sim, aí sim, saudade a gente tem mesmo, né? Saudade tem. Aquela saudade assim, o parente está ali em Itabapuã e a gente não vai ver ele, está ali em Ibirá, não vai ver. Aí ele desencarnou, nós queremos carta psicografada. Nós somos complicados, não somos? Quantos, a Dalvina falou na prece dos idosos, foi muito bem colocado, ela foi inspirada. Quantos paizinhos e mãezinhas idosos estão aguardando a visita de um filho? Quantos estão? Um abraço, uma ligação. E não tem. Aí depois desencarnam, eles querem receber a carta psicografada. Não é uma coisa contraditória? Nós somos muito contraditórios, né? Existe, e você sabe que não sei se foi no livro de André Luiz ou com o Emmanuel, que nós aprendemos o seguinte: e essa humanidade, cada um que está nesse planeta, ela tem um grau de evolução. Tem uns que moram num planeta mais atrasado do que o nosso. Tem outros, e isso daí não é 1, 2, 3 planetas não, são milhares e milhares de planetas e de humanidade. Veja que Jesus fala, eu trabalho, o meu Pai trabalha até hoje. Ele estava falando de criação, Deus cria espírito sem parar. E não vem perguntar onde cabe, que eu não sei, mas Ele cria. Ele cria, não fala lá no livro dos Espíritos que o universo é infinito? Não tem fim. O que é infinito? Não tem fim. Alguém sabe explicar isso daí? Meu pai falava, não entra nesse campo, né? Sabedoria dele, não entra nesse campo de querer explicar infinito, porque você entra num labirinto e você não sai mais, né? Então, uma coisa que nós aprendemos é, desses que são mais avançados, mais atrasados ou igual a nós, é que todos os seres humanos que estão nesse planeta, eles têm o mesmo padrão, eles têm algo de igual, que é esse formato que nós temos, de ter tronco, membros inferiores, né? E membros superiores e cabeça. Todos. Isso é um padrão. Agora, do jeito um pouquinho diferente, né? Assim como tem aqui no planeta Terra, cada etnia tem algumas características, uns traços que são diferentes. Também o formato de cada órgão desse, ele é um pouquinho diferente do outro. Por quê? A evolução espiritual, ela traz a evolução na mente. A mente é o depositário fiel de todas as nossas conquistas, todas as nossas realizações. E aquilo que está na nossa mente é projetada para a parte física, ou para o corpo físico, ou para a matéria que nos cerca. Seja a matéria mais fluídica, ou seja uma matéria mais grosseira. É por isso que o ditado popular é verdadeiro. Cuidado com aquilo que você quer, porque aquilo que você quer, ela pode se transformar em realidade. Tem muita gente que quer, por exemplo, almeja funções, quer cargo superior, e pode acontecer, porque aquela vontade vai se cristalizando, vai alimentando. Aí o que acontece? A pessoa é colocada nele e não tem sustentação, não tem equilíbrio para se manter nele, e aí pode despencar. Então cuidado com tudo que você pensa, porque tudo que você pensar pode se concretizar. E é por esse pensamento constante que a gente tem, é que nós formamos o nosso corpo. Nós formamos o desenho do nosso corpo, a expressão dele e a moradia onde nós estamos. Seja a moradia física ou seja a moradia no mundo espiritual. Agora, cada um pensando aí, não precisa nem responder em voz alta. Se a gente ouve de vez em quando algumas coisas, né, alguns anúncios, se está perto o tempo de desaparecer os umbrais. Está perto de desaparecer os umbrais? O que seria um umbral? A sombra
daquilo que a gente pensa e sente, espelhada nos fluidos. A um umbral não é criação de Deus. Deus só cria coisa bela, coisa bonita. Ele é a criação da mente humana, que vai espelhar, projetar no fluido que está ao redor aquilo que está pensando e que está sentindo. Da mesma maneira que um espírito no trabalho de materialização, pela vontade firme dele, ele traz os fluidos, condensa os fluidos e modela uma flor, modela um objeto. É assim que é construído as zonas umbralinas, as zonas infernais. Estudando, analisando como é que está o pensamento da humanidade e o sentimento por todas as realizações que estão acontecendo, imaginemos se está perto, se está longe do umbral. Mais uma vez eu vou falar. Eu perguntei para o Wagner da Paixão, porque ele tem uma mediunidade muito dilatada, aquele que veio fazer a palestra aqui no seminário. E eles não deixam perceber essa mediunidade, porque todos aqueles que têm a mediunidade, eles não deixam mesmo perceber que eles têm todas elas. Mas esses dias eu estava ouvindo a comunicação do Chico Xavier em espírito através da psicofonia do Wagner da Paixão, daquele que veio fazer o seminário no dia do aniversário. É uma coisa fabulosa. Para quem gosta de fenômeno, é uma coisa fabulosa. Porque além de ser a voz do Chico, o jeito do Chico, a espontaneidade dele conversando com as pessoas presentes na reunião, é uma coisa de admirar. Então, estou falando tudo isso para mostrar a credibilidade que tem um homem igual a este. Quando terminou ali, eu falei assim: Wagner, eu tinha muita pergunta para falar para você, mas eu percebi que ele estava muito cansado, estava esgotado, porque ele tinha feito um seminário e março é quente aqui, né? É muito quente na nossa região, graças a Deus. Eu adoro o calor. Aí, além de estar quente e ele ficar várias horas falando da doutrina, com alegria, a gente percebia, ainda tinha umas perguntas que iam se estendendo. Eu falei: não vou fazer mais nenhuma. Eu falei: olha, Wagner, eu tinha muita pergunta para fazer, mas se eu fizesse todas as perguntas, seriam outros seminários. Eu só quero te perguntar uma coisa, porque isso que você vai me responder é muito importante para a decisão que eu vou tomar no trabalho que eu faço dentro da doutrina. Porque se você me falar e outros falarem, e a espiritualidade falar, a gente não vai fazer um trabalho só porque a gente quer fazer. A gente quer saber qual é a utilidade desse trabalho, não é? Para quem ela está servindo. Está servindo para aliviar a dor. Aí eu perguntei para ele: estão falando por aí? Quando eu falo falando, são palestras, né, livros. Estão falando por aí que vai diminuindo a necessidade dos trabalhos mediúnicos, os trabalhos de socorro na desobsessão, porque o planeta está passando de uma fase para outra, então não haveria necessidade mais desse tipo de mediunidade. E sem titubear ele falou: nada disso. A Terra ainda precisa muito do trabalho mediúnico. Tem muita gente, e eu vejo essa gente, ele falando, precisando do trabalho mediúnico, precisando de orientação e esclarecimento. E como Deus é perfeito e a natureza é perfeita, continua encarnando. É o que eu sempre pensei nesse aspecto. Se está encarnando médico em corporação, médico que incorpora, é porque tem necessidade ainda, porque quando não tiver, não incorpora mais. Você lembra da Marlene Nobre, da médica espírita? Quando a gente, eu gosto de falar isso daí, porque quando a pessoa tem conhecimento, por isso que a doutrina espírita ela é consoladora, porque quando a pessoa tem conhecimento, e a doutrina espírita ela é conhecimento, ela acalma, né? Entrando aqui no assunto, não se turbe o vosso coração, está todo mundo agitado com as histórias das células troncos, lembra? Das células troncos dos bebês que
que estavam sendo produzidos para tirar células troncos e fazer estudo para reparar doenças degenerativas, lesões na coluna, né? na medula e outras tantas. E o movimento espírita também se agitava. Não o espiritismo, é o movimento espírita. Porque, meu Deus, porque a gente é por fundamento contra o aborto. A gente não é contra a pessoa, mas a gente, como doutrina, é contra o aborto, a eutanásia, é ou não é? Sim ou não? O suicídio, não contra a pessoa que cometeu, de jeito nenhum. Então a gente falava, isso é aborto. Aí ela falava, mas vocês estão preocupados por quê? Mas estão fazendo aí isso, aquilo outro, não lá. Então, em relação à clonagem, estão querendo clonar. Imagine fazer um negócio desse, clonar um bebê. Já tinham clonado planta, até hoje a agricultura agora virou rotina trabalhar com plantas clonadas, né? Depois tentaram até com a ovelha Dolly, né? Então já estava no reino animal, estava um passo de fazer as experiências no ser humano. Aí ela fala, gente, vocês são espírita ou o quê? Mas por que você está falando isso? Quem é que dá direção ao corpo? Quem é que dá direção a um corpo? Quem é que dá movimento a um corpo? Quem é que fala através de um corpo? Quem é que anda através de um corpo? Quem é que ama através de um corpo? É amado? Quem é que faz? Quem é a inteligência do universo? É o espírito, lógico. Então, se eles clonarem o corpo e tiver um espírito que se ligar a ele, é porque Deus permitiu. Quem que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde que está Deus? Em tudo. Quem comanda tudo? Deus. Então, se o homem fizer clonagem através da ciência e um espírito se ligar através dele, foi a autorização de Deus. Agora, se ele não autorizar, nada vai acontecer. Olha que coisa. E na mesma linha de entendimento, vamos observar mais a natureza, né? Antes da gente criar teorias que não servem para nada. Se está reencarnando o médium que fica tomado, incorporado, é porque precisa. É porque tem um espírito. Quem é que está tomando ele? Um espírito. E que tipo de espírito? Necessitado. De quê? De conversa. Assim como os encarnados são. A pessoa vem para o centro com um problema seríssimo, gente. Eu fico até com medo na hora que a pessoa vai abrir a boca. Eu falo, o que eu vou falar? Ela não quer que fale nada. Ela quer que ouça. Né? A gente precisa ter medo. Que abrace, que senta aqui. Fala, nossa. Aí depois a gente vai lá para frente, para a salinha, para escrever os nomes ali. A pessoa já sai lá e vai e fala assim, nossa, estou tão aliviado. Uma coisa simples que eles conversou, mostrou que entendeu. Eu te entendo, eu entendo você, a tua necessidade. Não é isso que é falado na casa espírita? Da forma mais simples possível. Deus te ama, Jesus está acompanhando a sua luta, você não está sozinho, você está amparado. Os espíritos também precisam, porque eles são homens e são mulheres. O que tem a ver isso que você está falando com o assunto? É a morada da casa do Pai, né? É a morada. E nossos irmãos que dizem que existe inferno, se existisse mesmo inferno, Deus ali também estaria. Ele não está em toda parte? Ali também estaria Deus. Então, um aspecto das várias moradas da casa do Pai é a quantidade de planetas que tem. E todos eles têm espíritos. Todos têm espíritos. Todos são habitados. Os do sistema solar, todos. Mas também todos aqueles que a ciência estão descobrindo agora, aqueles que ela não consegue enxergar, todos eles são habitados. E o outro aspecto que segue é isso que nós estamos falando agora, da vida no mundo espiritual, as várias moradas, as várias dimensões onde os espíritos habitam. Olha só, a segunda indica as regiões ou esferas
vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. Para onde iremos após a desencarnação? Você já sabe para onde você vai depois da desencarnação. Para o mundo espiritual, mas você já sabe para qual você vai. Como é que você sabe? É só você prestar atenção como é que você pensa, como é que você se comporta. Como é que você pensa, quando você olha para o outro, o que você pensa do outro, o que você sente, qual é o seu desejo na vida, os seus propósitos. Você já sabe. Se o sentimento é pesado, você já sabe que você vai para um lugar pesado. Você não vai nem previsão, de nem mapa astral para saber. Se você está procurando fazer tudo o que você pode, ajudar as pessoas, sente amor, alegria, e é capaz de bater palma por dentro quando alguém está crescendo, está prosperando, você já vai para um lugar superior. Não é profecia, não. Não é profecia, é constatação. Também falamos nos roteiros anteriores da questão das várias camadas, né? Tem várias camadas. Quanto mais para cima, mais para o alto, mais sutil, menos matéria, menos egoísmo e menos orgulho. Quanto mais para cima, mais próximo de Deus, mais próximo do divino, mais próximo do entendimento que todos pertencem à mesma família. Não é só aprender que todos são irmãos, é, de novo, se comportar como se todos fossem irmãos. Quanto mais para baixo, mais matéria, mais orgulho e mais egoísmo. Aí a preocupação é mais restrita, com o núcleo familiar, com os meus e comigo. É assim que se organiza as várias dimensões que tem no mundo espiritual. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que se encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Quem quiser entender esse segundo aspecto, tem que ler o livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Tem que ler. A primeira parte, ela é até cansativa, ela é desgastante, porque ela vai falando das teorias do sistema. Mas então, pelo menos do meio para o final, porque ele é dividido assim mesmo. Ele é dividido em primeira parte e segunda parte. A segunda parte, o Kardec colocou ali as cartas que ele recebeu e dividiu as cartas em categorias de espíritos sofredores, de espíritos arrependidos, de espíritos suicidas, de espíritos felizes. E nas cartas que você tem que ler é a comunicação, né? Através da psicografia, de homens que eles conheceram, de homens que fizeram parte do grupo deles ali, o trabalho mediúnico que eles faziam, de homens que viveram na cidade, ali em França, em Paris, ou de pessoas até que eles não conheceram. Todo mundo já leu a segunda parte do livro Céu e Inferno? É um livro espírita. É o livro da codificação. Começa a ler. Leia uma mensagem por dia. É gostoso, é agradável. Porque a história da pessoa, ela é como as comunicações que tem no trabalho mediúnico. Às vezes as pessoas que eles conheceram só por jornal, cometeu um crime, saía no jornal da época, eles evocavam, Kardec evocava, e eles vinham, usavam os médiuns ali e conversavam com Kardec, falavam o que eles estavam sentindo, onde que eles estavam vivendo. Comunicações que eles conseguiram realizar no funeral da pessoa. Na hora que estava ali o corpo para ser sepultado, e eles iam fazer a última homenagem, eles evocavam a pessoa: você está aí? Usando o médium, ele respondia: estou. Você pode me ouvir? Posso. Pode conversar comigo? Claro que não é todo espírito que tem essa condição, né?
Mas alguns têm, e conversou com Kardec, com um grupo dele, falando que eles estavam sentindo, que eles estavam percebendo. Essa sensação de paz ou de perturbação também são as várias moradas da casa do meu pai. O espírita já entendeu muito bem, já vamos encerrando o estudo, né, por causa do tempo, mas o espírita entendeu muito bem que o céu ou o inferno é uma condição da sua alma, é o que se está sentindo, porque a moradia da alma é o entorno dela, são os fluidos que estão ao redor dela, e quando está encarnado o corpo físico, né? Porque se está tudo harmonizado, tudo tranquilo, a gente está feliz. Agora, quem já teve uma dor de dente 3 horas da madrugada, 2 horas que não tinha dentista? Difícil, né? Aquela dor de dente, quando o dentista fura lá o dente e pula assim, ateja o pulso para fora. Então, como é que pode a gente estar bem se a nossa casa, o nosso corpo ou o nosso espírito, né? O corpo espiritual não estiver bem? Se ele está tudo bem, está bonitinho, tudo harmônico, a gente está no céu. Céu da paz, das boas vibrações. Se tem alguma coisa errada, se tem um remorso, uma agitação, nós estamos numa zona infernal. E a terceira e última para hoje, esse roteiro nós vamos ter que continuar, porque não deu tempo. Nós vamos depois, na sequência, na quarta-feira que vem, ver cada versículo desse capítulo 14 de João, vendo qual que é a explicação da doutrina espírita para ele. A terceira relação com níveis ou graus evolutivos que são a moradas. Quer dizer, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele está numa morada. Assim como tem uma escala dos planetas, né? Planeta primitivo, planeta de prova e expiação, planeta de regeneração, planeta feliz, também existe as várias moradas do espírito. Lembra lá de André Luiz? Não dá para a gente não falar de André Luiz, né? Porque ele ilustrou muito bem isso. Ele estava numa moradia, o pai dele estava numa outra moradia, na mesma família. E a mãe estava numa outra superior. São os graus evolutivos. A mãe estava num grau evolutivo maior, estava numa dimensão diferente, de mais felicidade, de mais paz. Ele estava ali no nosso lar, que já é um prêmio, né? Quem for para lá já é um prêmio. E o pai estava numa dimensão muito baixa, muito grosseira. E a família, a outra parte da família, é encarnada, cada um numa moradia. É isso.